E o tema que Deus colocou no meu coração sobre essa manhã para compartilhar com vocês é esse tema, fala comigo assim, frutificando em tempos de sequidão. Fala comigo, frutificando em tempos de sequidão. Quero agradecer ao pastor Oswaldo pela oportunidade, trago o abraço do pastor Davi, da pastora Mônica, e estou debaixo da cobertura deles e estou crendo nessa manhã num tempo precioso para nós. Então nós temos vivido esses dias difíceis, de incertezas, de muitas percas. Quem aqui perdeu alguém da sua casa, né? Estou vendo o irmão aqui, né, que perdeu a sua esposa. Cadê ele? Aqui. Perdeu a sua esposa, né? Mandei uma mensagem para ele no dia, não pude vir. Um tempo, quem aqui perdeu alguém muito perto de você? Um parente, um amigo, perdeu nesses 2 anos, né, pelo Covid. Então nós vivemos um tempo de muita perca. Amigos, parentes, pessoas queridas, situações difíceis, um tempo de perguntas sem resposta. Perguntas sem resposta, por quê? Tem tanto vagabundo safado aí vivendo, levando uma vida de rei, e nós estamos na igreja, estamos lá servindo, dizimando, amando ao Senhor, amando a casa de Deus, e Deus faz isso comigo. Porque nós somos cristãos identificados com o caráter de Cristo, mas nós não somos super pessoas, amém? Temos uma humanidade dentro de nós. Põe a mão no seu coração aí, fala assim comigo, eu tenho, e eu preciso lidar com uma humanidade. Então, entre a humanidade e o cristianismo é uma batalha, é uma guerra. Você concorda comigo? O cristianismo te aponta para um caminho, o cristianismo te aponta para um processo, o cristianismo te aponta, convergindo esse processo, esse caminho para o caminho da cruz, de dor, de sofrimento, de abnegação, de transformação, de mudança. E crescer dói. E a humanidade, o caminho te dirige por uma outra estrada que naturalmente às vezes é mais leve, porque não tem prestação de conta, não tem mudança, você não precisa fazer nada, é só seguir o curso da coisa, não é verdade? Aquele síndrome de que eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Mas esse não é o propósito de Deus. Existe um ditado popular que pau que nasce torto, morre torto. No cristianismo, no reino de Deus, na cultura do reino, o pau nasce torto, que é a minha natureza, a sua natureza, mas quando começamos a crescer, o carpinteiro entra nessa natureza e começa a trabalhar, começa a descascar, começa a ajustar e nós nos tornamos pessoas melhores. Se você crê nisso, diga amém. Esse é o processo. Então, nós temos esse de lidar com essas coisas. Mas como lidar então com essa situação? Porque nada parece suprir a dor da saudade, momentos de tristeza que parece não ter fim. Como lidar com tudo isso? Como manter a nossa fé, nossa esperança? Bom, Jesus é lindo, a palavra é linda, o discurso é lindo, aleluia, glória a Deus e tal. Mas eu tenho aqui uma situação pessoal, doméstica, na minha vida para lidar e que eu tenho que enfrentar com muita dificuldade, com muita luta. Quem está entendendo? Então nós temos esse processo em nós que nós temos que romper. E isso tem um caminho, mas parece que muitas vezes existe uma força opressora, existe um sistema que quer nos abafar, quer nos retrair, quer que nós, não, olha, você vai enfrentar um desafio, você vai... Então nós ficamos com essa demanda, com essa luta. Semana passada, sábado passado, uma pessoa da nossa área pastoral, Rogério e a Maria com câncer há 7 anos de idade, estava super bem, tranquila. Agora, de um ano para cá começou a passar e agora perdemos ela sábado passado. Moça de Deus, mulher de Deus, não dá para entender, 57 anos, estava no hospital do câncer. Estive lá na quarta-feira, ministrei a ela, fui ministrado. Falei, Maria, eu venho aqui ministrar para você, eu saio ministrado, meu. Me encorajou, brincando, Jesus é bom. E olha, pastor, eu quero dizer uma coisa para você. Já falei para o meu marido e para os meus filhos, eu sinto que Deus vai me levar. Mas falando assim, dando risada, eu falei, meu Deus do céu, dando risada. Mas se Jesus já decidiu me levar, Ele pode me levar, que eu estou bem, estou salvo, vou para um lugar melhor, sem dor, Deus vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar do meu marido, porque não sou eu que resolvo, uma revelação da eternidade. E eu fiquei impressionado com o testemunho daquela moça. Quarta-feira, quinta-feira à noite, o Rogério me liga e falou, Paulo, pastor, Maria foi para a UTI, está começando a falir os órgãos.
O médico disse que provavelmente, ela vai vir a óbito. Passamos na sexta-feira acompanhando, monitorando, orando, crendo. Sexta-feira estamos no DJ, 8 horas recebo a mensagem. Deus recolheu Maria. Aí você vai falar o quê? Aí um dos filhos se levanta em revolta. Por que Deus faz isso? O que adianta vocês não sair da igreja? O que adianta vocês fazer, etc. Cadê minha mãe com 57 anos? E agora? O que eu faço? Então, queridos, eu e você como sacerdote da nossa casa, aqueles responsáveis por trazer a presença de Deus, o estilo, o perfil, a cultura do reino, nós precisamos crescer e amadurecer na visão daquilo que é eterno, amém, queridos? Nós não queremos ninguém, nós não queremos lidar e falar de morte todas as horas, mas nós precisamos amadurecer a nossa mente, amadurecer a nossa ideia de que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos enfrentando luta e vamos continuar enfrentando luta. 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, eu e você como mediadores entre Deus e os homens, representantes de um reino, fala comigo, representante de um reino. Queridos, eu e você, representante de um sistema, de uma cultura. A palavra sacerdote significa representar o sagrado. Achei tão lindo esse significado, pastor Oswaldo. Representar o sagrado. Quem que é o nosso Deus sagrado, supremo pastor da nossa vida? Quem que é? Nosso Deus, nosso Jesus. Então, quando eu e você nos convertemos, chegamos para Deus, nós nos tornamos mais pessoas comuns. Por isso que a coisa pega. Não é verdade? Hoje você não é mais aquele cara que Maria vai com as outras. Não, hoje você tem uma cultura. Aí o teu filho, a tua esposa está olhando para o teu comportamento, para a tua atitude. Você sabe que eu aprendi uma coisa cedo. Que as pessoas estão lendo a Bíblia. Os seus filhos não têm entendimento ainda. Não têm a revelação. Mas estão lendo a Bíblia. Na tua vida, na minha vida. O mundo está lendo a Bíblia. Os teus colegas de trabalho, os teus vizinhos, os teus parentes estão lendo a Bíblia. De acordo com o que eu vivo, que eu represento esse reino, é a Bíblia ali viva, andante, móvel. Onde eu vou, peraí, engraçado o jeito dele ser, de lidar com as coisas dele, com as finanças dele, tratar as pessoas. Aí Deus vai nos ajustando para nos tornarmos cidadão melhor desse mundo, amém, amado? Eu tenho alguns hábitos meio maluco. Eu ando o dia inteiro, trabalho na rua o dia inteiro, e todo mundo que eu abordo, eu dou um toque. Como você está? Esse dia eu parei no posto de gasolina, falei, põe vintão, cara. Aí já chego na pressão. Aí o cara chegou, dei a chave do carro, falei, escuta, antes de você pôr o vintão, como você está? Ele olhou para mim e falou, por que você quer saber da minha vida? Eu falei, porque eu me importo com você, cara. Não tenho a solução, não sei como fazer, mas eu me importo com você, cara. O cara voltou chorando, falou, rapaz, minha vida está uma desgraça. Tenho 3 filhos, cara, meu desejo é sumir. Meu desejo é não ir para casa, sumir. Pensa num cara, quero sumir, nunca mais aparecer, nunca mais voltar. E quantos frentistas de posto de gasolina, que é o Paulão, que é isso, que é aquilo, o Antônio, o José, o Medo, o Antônio, advogado, médico, quantas pessoas não estão querendo sumir? Quantas pessoas não querem desaparecer? Porque existe um conflito, existe uma demanda de uma pressão sobre nós. Ou nós lidamos e enfrentamos à custa de muita oração, muita decisão, muita escolha. Ou nós cedemos e nos tornamos pessoas, sacerdotes, que não tipificam o reino que nós estamos representando. Quem está entendendo, diga amém. Nós não precisamos ser dono da verdade. Nós não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos. Deixa eu quero te animar, você que é pai, que é esposo. Você não precisa ter todas as respostas que seu filho pergunta. Mas você precisa ter um coração que aprenda a ouvir o seu filho. Filho, eu não sei, não tenho a resposta. Paulinho, meu filho mais novo, esse menino precioso, agora se tornou até público, era uma coisa que ele não lidava, ele dava uma segurada, ele teve um problema no ouvido, né? A maior parte do pessoal sabe. Fez uma dúzia de cirurgia, 12 cirurgias, 13 cirurgias, um tempo difícil na nossa vida, com 2 anos de idade, uma infecção de ouvido mal curada, com 9 anos detectou um tumor, teve que tratar, cirurgia, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, não sabia mais o que fazer, não tinha solução, não tinha cura, e cada vez era um ano, fiquei um ano praticamente sem trabalhar, correndo atrás, e assim situações que eu não tinha resposta,
Nós temos um grupo familiar na minha casa, um menino lá com 14, 15 anos, que a irmã falou, Paulo, o vizinho, o filho do meu vizinho está com câncer, acho que tem uns 15 anos, mas ele já está careca, quimioterapia, eu posso levar ele no grupo familiar ainda, pastor Osório? Eu falei, pode trazer. Foi lá em casa, na hora da oração, nossa célula, nosso grupo familiar tinha umas 60 pessoas, 30 crianças, um mundaréu de gente, nunca vinha, parece que brotava gente do telhado, sei lá. Foi um tempo, um avivamento na nossa vida. E aí na hora da oração, Deus sopra no meu ouvido, traz as crianças. Traz as crianças. Pus as crianças, rodeamos aquele menino. Ora, o menino pesava com uns 10 quilos, 15 quilos, sei lá. Desse tamanhozinho assim, trofiado, porque não tinha, já estava. Oramos por aquele menino. Passou 3, 4 dias, uma semana, veio o resultado, totalmente curado. Totalmente. E Deus não curou meu filho. Não curou. E eu tive que lidar com isso. Tive que aprender a lidar, a trazer a ele as respostas. Na praia, eu vou dar alguns testemunhos aqui, eu quero a aprovação e o ânimo de vocês, porque eu vou pregar na igreja para os homens dia 26, agora, na reunião de vencedores, e eu vou dar alguns testemunhos que vocês estão ouvindo agora, e eu quero ouvir um amém lá também, amém, irmãos? Mas aí, na praia, a gente brincando lá, porque ele não podia entrar na água, não podia entrar na praia, porque o ouvido não podia ser molhado, etc, etc. E a gente brincando, oh Deus, não sei o que e tal. Aí ele se levanta com 13 anos, 14. Vocês não tiram Deus da boca? Vocês falam tanto em Deus, tudo Deus, é Deus. Se Deus existisse realmente, se Ele fosse Deus realmente, Ele já tinha me curado. Por que curou o menino lá, não cura eu? Eu não tenho a resposta. Você tem? Tem a resposta, pastor Oswaldo? Eu não tenho. Entrei numa crise, uma crise. Chorei na beira da praia. Fui para casa, estava na casa de um amigo lá em Camboriú, no apartamento dele. Cheguei à noite, fui para o quarto, derramei meu coração. Falei, Deus, eu não sei o que falar. Eu não tenho resposta. O menino só tem 13 anos, eu não quero perder ele, Senhor. Eu não quero que ele se desvie da fé. Eu não quero que ele tenha uma decepção contigo, Jesus, porque eu não sei, eu não tenho. Deus fala comigo, levanta um altar. Levanta um altar. Peguei as crianças, a esposa, fomos para a sala, aquele apartamento, botamos uma cadeira no meio, chamei ele e falei, isso aqui é um altar. O altar é lugar de entrega, altar é lugar de vulnerabilidade, de se expor. E eu quero começar. Não tenho a resposta para você, filho. Não sei o que te falar. Mas uma coisa eu sei. Independente de qualquer coisa, de que venha acontecer na minha casa, no meu lar, na minha família, Deus vai continuar sendo Deus. Nós nunca vamos largar esse Deus, independente dele curar 1000 pessoas e não curar você, meu filho. Quero que você saiba disso, eu te amo. Eu dou minha vida por você, mas eu não tenho a resposta. Aí ele orou também, o Marúcio orou. E hoje, vendo ele, compondo essas canções que Deus tem muita graça dado a ele, conversando com ele esses dias, falei, filho, cada canção linda, como é que você tira essas canções, cara? De onde vem, de onde sai? Falei, pai, tem alguns, não tem segredo, tem algumas coisas do lugar secreto, no meu tempo com Deus, mas muitas coisas dessas canções, pai, foram daqueles 10 anos. Foram daqueles 10 anos de cirurgia. Então deixa eu falar uma coisa para você, às vezes, querido, como família, como pai, casais, nós passamos por crises, por conflitos, não é para que seja para a morte, ainda que aconteça uma fatalidade, mas o processo disso é para que você seja um reprodutor, um representante daquele que é autor da vida. Você entendeu? Porque esse sofrimento, essa fatalidade, essas coisas não pode acabar em mim e você. Tem um propósito. Meu Deus é o Deus da vida, da esperança, da cura, mas por alguma razão não acontece do jeito que eu quero que seja. Não é porque ele deixa de ser Deus, ou eu tenho que perder a minha fé, largar da igreja, largar de Deus por causa de uma circunstância, do emprego, não, tem um propósito. Amém, amado? Tem um propósito. Tem pessoas sofrendo mais do que eu e você, diga amém. Nosso problema não é o maior. Então, qual a solução? O que eu preciso fazer para lidar com essas situações?
Nós temos um ministério lá agora, faz 5 meses que nós estamos lidando com o Ministério Café e Salvação. Estamos distribuindo 195 cafés da manhã nas sextas-feiras para reciclador de papel nas cooperativas. Daniel, mais alguns casais estão conosco nesse, obrigado querido, nesse ministério. Nos reunimos na igreja às 5h30 da manhã, preparamos o café, um lanchinho, pãozinho de queijo, um pastelzinho, um chocolatado, entregamos nas cooperativas, oramos com as pessoas, ministramos o amor de Deus sobre eles. Alguns de rua também, que nós estamos fazendo um trabalho. E ontem pela manhã, quando reunimos a equipe ali na igreja, orando, e depois eu ouvi de 1, 2, 3 pessoas, a Amanda, minha esposa, eu falei, como é que foi o dia de vocês? Pergunta, e aí gente, como é que foi a semana de vocês? Várias pessoas, pastor, foi muito pesada. Você já teve um dia pesado? Já teve um dia pesado. Agora tem essa manhã está no futebol agora, tem 2 times grandes lá, né? São 2 camisas pesadas, né, os caras estão falando, né? Mas você já teve um dia pesado? Né, irmão? Parece que não dá nada certo. Você já falou como eu? Ah, meu Deus, hoje antes devia ter ficado em casa, debaixo das cobertas. Alguém já falou isso também, além de mim? Obrigado, irmão, pela... Você também. Obrigado, viu? Somos pessoas comuns, normais. Amém, amado? Mas porém, fala comigo, porém. Fala comigo, porém. Nós temos uma promessa. Temos uma promessa. Temos algo que nos move. Temos algo que traz sustento para que nós possamos lidar com essas situações, com essas crises, com esses conflitos. Superarmos isso. E a chave, na minha vida principalmente, no que aconteceu comigo, no momento de muita crise, está em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 8. Diz lá que bendito, ele começa dizendo, maldito o homem que confia no homem. Então, maldito o homem que confia também no outro homem, mas primeiro confia nele mesmo. Essa aplicação é para isso. Então, maldito o homem que confia nele mesmo. Porque a minha confiança tem que estar em? Então, depois ele continua dizendo, aí no versículo 8 ele diz assim, porque esse homem que confia em Deus, cuja esperança é o Senhor, ele falou, esse homem é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Esse homem que está plantado na palavra, que tem o fundamento da fé, ele diz assim que não se incomoda com o calor e as suas folhas ficam verdes, não teme os lugares, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Você pode ler comigo? Vamos ler junto? Lá, mostra aí o resultado do café que você tomou. Vamos lá. Não se incomoda com o calor e as suas folhas. Amém. Quem aqui já passou por um longo tempo de seca na sua vida? Parece que não vai virar. Finanças, casamento, conflitos que se arrastam por anos. Salmo 92 diz que o homem que teme ao Senhor, ele é plantado na casa do Senhor. E ele vai crescer como cedro do Líbano. Só para fazer uma aplicaçãozinha, esse cedro do Líbano, ele cresce baseado nas suas raízes, que elas vão indo até encontrar uma fonte de água. Até encontrar uma fonte de água. Ela é uma árvore que ela precisa da luz durante toda a sua vida. Ela não dá em lugares sombrios. E eu e você temos uma necessidade que a luz do mundo ilumine o nosso coração, amém, amado? Ilumina a nossa vida, a nossa fé. Eu e você precisamos da água viva, da palavra do Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece. Você pode dizer um amém? Então, baseado nessa promessa, nessa esperança, nós podemos sim frutificar em termos de sequidão, conflitos que vêm se arrastando por um ano, por um tempo. Cada um fala uma língua. Eu falei pedra, você entendeu o pau. Acusações intermináveis. Quem sabe, alguns momentos do nosso casamento, nós dissemos para nossa esposa, olha, você não muda mesmo. Você só quer que eu mude. Mas no que depende de você, nada acontece, nada muda. Parece que está pior de que quando nós casamos. Você falava tão mal da tua mãe e você tem sido pior que ela.
E eu e você não percebemos que palavras são sementes e sementes dão frutos. Eu não vi nenhum amém, mas vou repetir. Não percebemos que palavras são sementes e sementes dão frutos. Fala comigo, palavras são sementes e sementes dão frutos. Então eu e você precisamos cuidar com as palavras que nós lançamos. Lá no sítio, com o meu pai, uma vez, num momento, ele falou, puxa, a gente podia acabar de arar esse café e para plantar, porque vai chover, né? Os idosos tinham muito essa mania, né? O cara começava a doer. Aqui não tem ninguém assim, né? Ó, meu cara está doendo, vai chover, é certeza. Então, olha, vai chover, precisamos acabar de arar essa terra. Falei, pai, então é o seguinte, é tudo no russo, no arado, né? Quem aqui sabe o que é arado? Sabe, né, irmão? E eu falei, pai, então você vai até 1 hora, depois eu vou. Aí a gente consegue terminar hoje. Aí ele foi até 1 hora, eu peguei o arado lá com o animal e fui, escureceu, mas eu consegui terminar de arar aquele café, era um café. Aí, da lavoura de café até na casa tinha um período, eu fui cantando e aquelas modas de viola, né, bonita e tal, e 14 anos, sei lá que eu tinha, e cantando, cheguei em casa, pai, gritando, ô pai, consegui acabar de arar, vai dar para plantar, e ele chegou perto de nós, assim, na lamparina, não tinha luz elétrica, pegou a lamparina e falou para mim assim, ó, eu não sei quem que é mais burro, se é você ou se é esse animal. Eu falei, mas por quê? Onde se viu trabalhar até na hora dessa? O animal vai matar o animal. Falei, pai, mas você tinha falado para terminar, que era bom terminar, um dia só. O animal é sadio e tal. Eu vou repetir para você, eu não sei quem é mais burro, se é você ou se é esse animal. E parece que foi uma seta do capeta, do inferno aquilo lá. Parece que travou na minha mente. Anos e anos e anos eu lidando com a dificuldade de aprender as coisas. Meu Deus do céu. Se dependesse de mim, não existia computador. Eu preferia a minha Burroughs, da minha máquina de escrever. Parecia um gigante aquele negócio para lidar com isso. Até hoje ainda tem a luta ainda para lidar com o celular, essas coisas. Parece que, graças a Deus, eu rompi, venci. Mas foi uma guerra dentro de mim. Mentalidade, você é burro, você é burro, você é burro. Então eu e você precisamos tomar cuidado. Fala comigo assim, palavras são sementes. E sementes dão frutos. Quem sabe você vem de um lar onde o pai não conversava, não resolvia as coisas. Você cresceu sem ouvir uma palavra de aprovação, sem ouvir um elogio. Você ouviu o seu pai só brigar com a sua mãe, violência. Ou você é fruto de um divórcio, você é fruto de um lar totalmente distorcido. A gente tem trabalhado uma situação de um casal e acabaram separando. O filho pegou o celular do pai para jogar, descobriu, olhou lá, descobriu o pai com a foto com o amante. O filho descobriu, tem 12 anos o menino. Descobriu, a coisa estourou, separou, nós tentamos, a mulher disse que perdoava, aceitava, ele não aceitou, saiu, já foi morar com a outra. E agora essa semana o filho conversando com o pai lá no WhatsApp da mãe e tal, e o pai falou, por que você está desse jeito? Ah, estou pagando as despesas tudo, estou pagando a comida e tal. Sabe o que o filho respondeu? Eu falei para o Stanley, entrei numa crise, eu ainda estou numa crise ainda. Orei essa noite, passei orando. O filho respondeu para o pai assim, o teu dinheiro paga a comida, mas não paga a minha mágoa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Teu dinheiro paga a comida, mas não paga a minha mágoa. Então, queridos, Deus precisa curar a minha vida, a sua vida, amém, amados? Para que nós possamos ter um entendimento de que é o ministério sacerdotal, a representação de um reino na minha casa, no meu trabalho, por onde eu vivo, na minha cidade, com os meus familiares. Salmo 1, eu amo demais, diz que lá bem-aventurado, não é aventurado, é bem-aventurado. Então é um grau acima de felicidade. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, fala comigo, antes, o meu prazer, fala comigo, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito, eu penso, eu reflito, dia e noite. Consegue entender essa cultura? Você está trabalhando, você está no trânsito, no Uber, lá fazendo o teu trabalho, no torno e tal, está tudo certo, sem problema. Mas o teu coração
A tua mente está onde? Focado. Opa, trabalhando, mas Deus está comigo. Indo para casa, no trânsito, no ônibus, Deus está comigo, cuidando dos meus filhos, da minha esposa. No versículo número 3, diz assim que esse homem que está plantado na casa do Senhor, que ele teme ao Senhor, que é bem-aventurado, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que coisa linda! Não importa o que foi dito a teu respeito, não importa qual foi a semente que foi lançada no meu coração, no seu coração. Acima de toda semeadura, existe uma semeadura suprema, do sagrado, do divino, que é o bendito Deus amado e eterno, que a semente da promessa, da prosperidade, da vida está sobre mim e você. Eu queria ver um homem mais forte, um homem de macho mesmo. Mas fala comigo assim: nem tudo precisa terminar assim. Queria chamar o Daniel, ele dá um testemunho, e depois eu quero retomar para a gente partir então para o encerramento. Boa noite. Boa noite. Boa noite não. Bom dia. Olha o DJ aí na cabeça. Bom dia. Uma alegria que eu estou aqui essa manhã, né, para compartilhar algo que Deus tem feito na minha vida. Mas eu queria, né, honrar e agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de estar aqui. Para mim é um privilégio mesmo, porque alguns anos atrás eu vivia em outro lugar, né, mas para eu chegar aqui teve uma história, né, teve um começo. E honrar, né, eu queria primeiramente, né, honrar a vida do pastor Oswaldo, né, pelo privilégio. Quando eu cheguei aqui em 2010, eu tive uma história lá em São Paulo, nos vícios, né, nas drogas, de uma família totalmente destruída, né, uma família, até como o pastor fala, era um casal que eu fui adotado por eles, mas era um casal trabalhador, um casal honesto, mas não tinham entendimento da palavra e não viviam na palavra, né. O meu pai meus pais eram casados, mas eles dormiam de cama separada, e eu não sabia, né. Para mim, quando eu cresci, o casamento era isso, cada um dormia num quarto de cama separada, né. E quando eu cheguei aqui, eu aprendi muita coisa, né, com a vida do pastor Oswaldo. Quando nós chegamos aqui em Cambé, voltando para esse lugar aqui, vem muita lembrança na minha cabeça, sabe? Dei trabalho, sim, muito trabalho, dei bastante trabalho, mas obrigado, viu, pastor, por, né, todo empenho que o senhor teve, toda oração. O senhor é a pastora Márcia, né, por todas as vezes que o senhor dispôs, né, a minha casa, né, socorrer a gente. E eu lembro que a Amanda ligava e falava assim: eu não quero oração, eu quero que vocês venham aqui, né, e eles saíam de onde eles estavam e iam lá, sabe? E muitas vezes eu com aquela cabeça ainda de abstinência, sem entender nada, eu ia para o quarto dormir, porque eu não queria confronto. E o pastor entrava na porta de casa, ele ia lá no quarto e falava: ô, levanta, vamos conversar. Minha vontade era, né, sumir, brigar, discutir, mas eu obedecia, né. E obrigado, viu, pastor, pelo todo o tempo de oração. Obrigado por essa casa que me acolheu, né, em 2010. E depois entrou o pastor Paulo, né, depois de alguns anos, e nós estamos caminhando junto. Mas é um lugar de bênção, né? A casa do Senhor é um lugar de cura, né? É um lugar de milagre. E lá em São Paulo, nos anos 2010 que eu cheguei aqui, mas durante esse tempo teve uma história, teve um passado, né? Teve algo que eu vivi lá durante 20 anos da minha vida nas drogas, né? Com 14 anos, 15 anos, eu conheci a droga. Eu tinha um relacionamento com meus pais não bom, né? A gente não tinha conversa, como o pastor estava falando, que ele teve um relacionamento com o pai dele que eles não conversavam. Teve uma história antes do pai dele, da mãe dele. Na minha também teve uma história, né? Meu pai não conversava, meu pai não abraçava, meu pai não falava com a minha mãe. Eu lembro do meu pai só agredindo a minha mãe. O tempo todo era assim, agredia. E morava eu, meu pai, minha mãe e meu sobrinho, né, que tem a mesma idade que eu. Então nós vivíamos naquele lugar, né, cada um no seu quarto, cama separada, ninguém conversava,
E eu queria sair daquele lugar, eu queria me envolver, eu queria ter amigos, eu queria trazer os amigos dentro de casa. Eu não podia trazer os amigos em casa, porque na minha casa não tinha forro, era o teto aberto, a cozinha fora, o banheiro fora dentro de casa. Eu tinha vergonha, né? O pessoal tudo ali trazendo os amiguinhos. Então eu falei, eu preciso, né, sair desse lugar. E eu me envolvi, com 15 anos eu me envolvi com as drogas. E eu fui até os 35 anos envolvido com as drogas. Mas durante esses 20 anos só foi percas na minha vida. Só destruição, só tristeza, né? Onde eu perdi muitas coisas, eu perdi dignidade, eu perdi caráter. Eu não aprendi a trabalhar, eu não aprendi a estudar, eu não aprendi a ler direito naquela época. Então eu comecei com 15 anos e até os 18 anos numa droga. Depois, 17, 18 anos, já entrei em outra droga pesada, é onde fui parar na Cracolândia, em São Paulo. E aí onde eu tive um desgaste muito grande na minha vida e na minha saúde. Onde foi que aconteceu a perca dos meus dentes, né? Que eu com 18, 19 anos comecei a perder os dentes. E aí eu comecei a isolar, comecei a me afastar das pessoas, comecei a afastar da minha família. Eu não queria mais voltar para casa. Então foi aonde eu fiquei lá na ponte do Anhangabaú, num lixão, numa boca de lixo, de bueiro. E fiquei durante 3 anos nesse lugar, né? Isolado, escondido, com vergonha de voltar para casa, com vergonha de olhar para os olhos do meu pai, de olhar para os olhos da minha mãe, né? Meu pai era um cara muito honesto, minha mãe também era uma pessoa muito honesta, trabalhadores, minha mãe fazia 400 marmitas para Camargo Correia. Eu acordava 4, 3 horas da manhã fazendo marmita, né? E eu ficava nas ruas lá, andando por lá, e eu lembro que eu olhava e vinha a Kombi do meu pai passando para entregar as marmitas de madrugada. E eu falava, eu sabia que meu pai passava as noites me procurando algumas vezes, né, para ver se me achava. E nesse um dia, durante esse tempo que eu ficava lá, eu já estava muito magro, bem debilitado, sem os dentes. E eu estava olhando o carro na rua, lá perto do Anhangabaú, numa feira livre, onde o meu irmão passou lá, o meu sobrinho passou para comer pastel. E ele me achou lá e me encontrou e me levou de volta para casa, e é onde eu tive uma internação e fui internado algumas vezes, né? Mas também não entendia, né? Não queria mudança de vida. Eu não queria mudança de vida. Eu não queria sair daquele lugar. Eu gostava de estar naquele lugar, né? As coisas ofereciam muita coisa, a rua oferece muita coisa, o mundo oferece muita coisa, né? Mas não são bons, né? Não faz bem, traz destruição, traz morte. A rua tem muita coisa e se acomoda. Hoje a gente ouve nas ruas aí, a gente conversa com as pessoas em situações de rua, e eles falam assim pra gente: mas pra que eu vou voltar pra minha casa, se aqui eu tenho tudo? Aqui as pessoas vêm dar comida, aqui eu tenho uma vista aberta, aqui eu não preciso trabalhar, né? Eu tenho banho onde eu quero. Então o inimigo é tão sujo, tão imundo, né, que ele cria na cabeça das pessoas isso, e as pessoas acabam se ficando. E eu fiquei durante 20 anos nessa vida, pesando 47 quilos, todo destruído, né, banguelo, sem nenhum dente, com vergonha de ir para casa. E até um dia que eu voltei para casa, me internei, mas fiquei 9 meses, saí de novo, recaí de novo. Eu tive algumas recaídas, algumas internações, e uma dessas internações eu saí, voltei para a rua e comecei o processo tudo de novo das drogas, né, ali naquele lugar ali. E eu lembro que eu estava voltando um dia para casa, andando ali perto de casa, e eu encontrei com meu pai. Era uma madrugada e meu pai estava procurando eu, já alguns dias eu voltando. E quando ele olhou para mim, ele pôs a mão no coração assim, né, e ele deu uma respirada. Aí eu, sem nenhuma sabedoria, né, todo grosso, todo estúpido, eu disse umas palavras para eles lá que não foi legal. Chamei ele de velho, xinguei, falei: isso é frescura, isso é mentira, o que está acontecendo? Né? E entramos para dentro de casa, e ele entrou e falava assim: preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E foi aonde, à madrugada, ele teve um infarto, né? E ele foi para o hospital e ele entrou em coma, e depois de 6 dias ele veio a falecer, né? E durante esses 6 dias eu estive lá com ele, conversei bastante com ele,
E no último dia, num dia antes, ele saiu do coma, ele voltou. E foi um tempo que eu tive uma conversa com ele, onde a gente conseguiu conversar. Acho que foi a primeira vez que eu sentei com meu pai e conversamos. Onde liberou perdão, onde que eu falei que eu amava ele, sabe? Aonde que eu falei para ele assim, eu não vou deixar o senhor... Ele falou para mim assim, eu lembro, se eu parar de respirar, você me balança. Eu falei, não, pai, se o senhor parar de respirar, eu vou estar aqui te balançando. E eu saí do quarto, 9 horas da manhã, ele veio a falecer. Então tem uma história, todo mundo tem uma história, tem um contexto de vida. Talvez a tua história não seja droga, né? Mas você tem uma história, você tem um passado, talvez bom ou talvez ruim, né? Foi como o pastor falou, se foi bom, ótimo, né? Você pega isso e leva para ver dos seus filhos. Mas se você teve um passado ruim como eu tive, agora é a hora de fazer a mudança, né? Dá tempo de mudar ainda, né? Não tem idade, não tem tempo, né? Quando você tiver fôlego de vida, há tempo de mudar. E eu com 35 anos resolvi mudar, né? Saí de São Paulo, daquele lugar imundo onde eu vivia, naquela boca do lixo, no centro da cidade. Fiquei durante 20 anos naquele lugar, triste. Eu não era feliz, nunca tive nada, nunca conquistei nada, não trabalhava, vivia ali mendigando, olhando o carro nas ruas, pedindo dinheiro para as pessoas, né? Então, não estudava, não sabia falar, não sabia conversar, não conseguia ter relacionamento, não era um cara que namorava, não era um cara que tinha sonhos. Essa era a minha vida era só usar droga. Durante dos 15 até os 35 anos eu só queria usar droga. Então eu recebia herança, eu vendia as coisas, eu vendia casa, eu vendia apartamento, eu vendi carro que meu pai deixou, tudo por coisa de 6 meses, torrei tudo, gastava tudo. E aí onde eu voltava? Para o mesmo lugar, para a rua de novo. Então a rua era meu lugar lá em São Paulo. E numa internação eu conheci a minha esposa. Hoje, né, a minha esposa é a Amanda, uma mulher de Deus, uma mulher incrível que me ajuda muito. Amanda é fora de série. Ela é linda, me ajudou de uma forma, sabe, que onde todo mundo na hora sumiu, famílias correram, as pessoas correram, ela foi lá e me trouxe perto, sabe, e mesmo sem não conhecer a palavra de Deus, ela trazia pessoas dentro da nossa casa para orar, pessoas para interceder, né, pessoas para orar por mim. A Amanda eu conheci numa internação pela internet, saí, conversei com ela naqueles bate-papo, antigamente os bate-papos da UOL, né, aquelas coisas no joguinho. Conversei com ela, conheci, ela morava em Rondônia, trouxe ela para São Paulo com uma história mentirosa, falei que eu trabalhava, falei que era isso, falei que era aquilo. Ela largou tudo lá e veio para cá, para São Paulo, e a gente acabou se conhecendo e ela ficou. Aí eu levei ela para casa da minha mãe, nós dormíamos numa cama de solteiro, e ela não entendia, também não entendia direito, ela não conhecia a palavra, mas depois a gente alugou um apartamentinho na Coab, fomos para lá, ficamos lá algum tempo, e foi aonde onde ela teve um encontro com Deus, né, que Deus falou com ela assim, larga ele. Ela tinha acabado de ter a Maria com 1 mês de vida, sem registro, sem nada. Nossa casa não tinha água, não tinha luz, cortada, ela dormia no escuro, não tinha comida. O que ela bebia para se alimentar era água com açúcar, muitas vezes, ou quando eu levava uma garrafa de coca e um maço de cigarro para ela, que era desse jeito. A vida dela foi durante 8 meses, na gravidez dela, bebendo Coca-Cola e fumando. Aí tinha as marmitinhas que o pessoal ajudava, tinha mulher de baixo que levava um almocinho para ela, uma janta, né, nunca deixou faltar ali para ela. E quando eu saía, as pessoas estavam ali intercedendo, orando pela minha vida, né? E a Amanda continuou ali, né, mesmo não conhecendo, buscando e orando. E um dia Deus falou com ela, larga e vai embora, deixa ele aí, né? Ele não quer mudança, ele não quer, vai embora. E ela largou, catou aí as coisinhas dela, juntou e veio para casa dela aqui em Cambé. A mãe dela mora aqui na rua da Torre, veio para cá e ficou aqui. Eu fiquei lá em São Paulo mais alguns anos, acho que eu fiquei mais um ano e meio. E nesse 1 ano e meio eu acabei de vender tudo as coisas do apartamento. Vendi tudo, não tinha mais nada. Foi aonde eu falei que eu queria morrer mesmo.
eu não queria mais viver. E foi onde eu me tranquei num apartamento com uma quantidade de droga e comecei a usar de noite. E eu só lembro que um dia minha irmã chegou lá, bateu na porta, Dan, abre aí que precisamos falar com você. Foi na hora que eu abri a porta, eles entraram, me amarraram, me levaram para uma clínica psiquiátrica. E eu fui para uma psiquiatria lá em Hortolândia, fiquei 9 meses nessa clínica. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu fiquei acho que quase 1 ou 2 dias desacordado, tanta medicação que eu tomei. Cheguei lá, estava pelado, sem roupa nenhuma, né? Quando eu olhei naquele lugar, todo mundo pelado, todo mundo sem roupa, uma coisa de louco. E eu falei, rapaz, o que eu estou fazendo nesse lugar, né? O que me trouxeram para cá? E eu não tinha mais capacidade de viver, eu não tinha mais capacidade de raciocínio, não sabia o que era certo, o que era errado. Eu não respeitava mais as pessoas, não me respeitava mais. E eu precisava desse lugar. E lá eu fiquei durante 9 meses, onde eu tive uma síndrome de Steve Johnson, começa a paralisar os órgãos por dentro, né, por causa da carbamazepina que eu tomava bastante. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, Ele me trouxe de volta à vida, né? E saindo de lá, dessa clínica, eu consegui sair depois de 9 meses. Fui para a casa da minha mãe e a situação que me deram, os médicos falaram, você nunca mais pode usar droga. Teu pulmão ficou debilitado, sua respiração ficou debilitada, então você não pode mais usar. Adivinha? Saindo da clínica com 9 meses, eu fui usar droga. Estava na minha mãe, a Amanda estava morando aqui, e eu só lembro que o meu sobrinho ligou para a Amanda e falou assim, ó, ele saiu da clínica, ele está bem, está legal, estou mandando ele aí para te ver, para ver a filha dele, né? Deixa ele uma semana aí, tudo certo. Eu lembro que eu saí, ele me emprestou um Gol que ele tinha, me deu R$300 mais ou menos, falou, ó, passa o pedágio e vai embora, segue aí Castelo até o fim, você vai cair lá no Paraná, eu não sabia nada. E eu lembro que eu catei o dinheiro e eu falei, não vou nada, vou passar o primeiro pedágio, vou fazer o retorno, vou voltar e vou gastar esse dinheiro tudo com droga de novo. Depois que eu pego, se sobrar eu vou no caminho. Eu lembro quando eu passei um pedágio ali na Santa Isabel ali, fui parado pelos guardas rodoviários, e eram 2 guardas que tinham lá, e eles falaram, para onde você está indo? Não me revistaram, nada, só perguntaram, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para Cambé. Eu lembro que um olhou para o outro e falou, corre aqui, está indo lá para Cambé, perto de Londrina. Aí eu falei, vixe, tem coisa aí, né? E aí eu peguei, ele falou, você pode dar uma carona para nós? A gente está indo lá para Londrina. E eu acabei trazendo esses 2 guardas de lá de São Paulo até aqui, Londrina. Eles me deixaram aqui na entrada de Cambé, ali perto da Cacique. Um outro desceu ali e eu vim até a Rua da Torre. E eu lembro quando eu cheguei aqui, né, cheguei numa noite usada, que tinha usado. Mas eu lembro que a Amanda já estava me intercedendo, já estava orando por esse tempo. Mesmo não conhecendo muito a palavra, ela já estava orando. E já diziam para ela que vocês têm que ir na Nova Aliança. Uma mulher no posto de saúde falou, vocês têm que ir na Nova Aliança, lá em Cambé, aqui em Cambé. Tem uma igrejinha ali na Esperança, vocês têm que ir lá. E eu lembro que quando chegamos, a gente veio a primeira vez, num domingo aqui na igreja. Nós se arrumamos todos, minha visão de igreja é, você tem que vir todo de camisa social, né, de roupa assim, penteei o cabelo, tinha cabelo legal, penteei. E lembro quando nós chegamos na igreja, eu comecei a olhar o pessoal de boné, de bermuda. Eu falei, não, tem algo diferente, né? É mais meu estilo. E lembro que nós mandou reconhecer os visitantes, nós levantamos e eu olhei para ela, vieram nos abraçar. E a gente lembra até a pessoa que veio nos abraçar até hoje, que foi um dos melhores abraços que nós tivemos, né? Então eu falo que aqui realmente é um lugar de cura, né? Aqui é um lugar que talvez você já fez isso, abraçou alguém e você não sabe, mas talvez essa pessoa falou, esse abraço foi o melhor abraço que eu tive também na minha vida, né? Por isso que quando a gente faz as coisas, né, a gente realmente tem que fazer com amor, né? Então quando eu cheguei aqui em 2010, o pastor Oswaldo e a pastora Márcia deram todo o apoio para a gente.
A gente não tinha xícara, a gente não tinha mangueira na nossa casa. O pastor Oswaldo levou mangueira, o pastor Oswaldo levou xícara, a pastora Márcia, cuidaram da nossa casa, ajudaram a gente a colocar cortina, ajudaram a gente a colocar tapete, lavaram tudo, né? E eu falei, nossa, eu nunca tive isso na minha vida, sabe? Quando eles nem me conheciam direito, nem falam, a gente nem tinha um mês de igreja, e todo mundo se mobilizou, todo mundo foi da igreja, foi lá, lavou as paredes, lavou tudo. Nossa, e eu falei, tem algo diferente, né? Tem algo diferente. E eu falei, eu quero viver isso para mim. E foi quando eu entendi, né, que o reino de Deus, ele é unido por pessoas, e as pessoas fazem se mover, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, eu preciso provar isso. Que a minha vida inteira foi querer ser aceito. Eu quis sempre ser aceito. Quis ter amigo. Eu queria ter amigos mesmo para conversar. Mas eu nunca tive isso. E quando eu cheguei nesse lugar, Deus fez uma obra incrível, né, que minha vida começou a ser restaurada, minha vida começou a ser mudada, foi aqui nesse lugar, sabe, aonde começou. E depois de 5 anos a gente foi para Londrina, e aonde Deus começou a mover, a trabalhar nosso coração. A gente saiu daqui, um monte de coisa para tratar, continuamos tratando lá, né, nosso coração. Eu era muito cabeça dura, eu queria tudo do meu jeito e na hora no meu tempo. Se não fosse no meu tempo, não estava certo. Eu aprendi que o tempo não é do meu jeito, e não é do jeito que eu quero, né? Deus tem um tempo para determinadas coisas, né? Depois de 10 anos, algumas coisas ainda estão tomando forma, e está acontecendo na minha vida, né? Hoje, eu tenho um casamento totalmente restaurado, sabe? Totalmente curado. Eu e minha esposa, né, somos um casal que hoje um respeita o outro. Hoje eu não mando mais ela embora, hoje eu não bato mais nela, hoje eu não agrido, não falo palavras de ofensas para ela, né? Hoje eu tenho a oportunidade de tomar um sorvete com a minha filha, coisas que eu nunca fiz com meu pai e com minha mãe. Eu lembro quando meu pai e minha mãe queria tomar um sorvete comigo, sempre quis tomar um sorvete comigo, minha mãe quis, sempre, e eu nunca fui. E ela me cobrava, vai comigo na sorveteria, eu nunca fui. Eu lembro que meu pai queria assistir o filme do Superman, na época, e ele me chamava para assistir o filme, e eu nunca fui também. E eu fiquei com isso no meu coração há algum tempo. Mas um dia, conversando com Deus ele falou para mim, você pode fazer ainda, você pode fazer de outra forma. Você tem uma esposa, você tem os filhos, então você pode tomar um sorvete com a sua filha, você pode assistir um filme com a sua esposa, né? Deus, ele cura, né? Ele vai curando as feridas, vai curando e vai mudando. Então hoje a gente está caminhando, né? Hoje a gente faz parte do DJ, faz parte do Ministério de Rua, faz parte do Café e Salvação, faz parte do Nico, faz parte de tantas coisas, né? Porque eu falo, mano, a gente precisa servir, sabe? Eu não sei fazer outra coisa se não for servir. Eu prefiro servir do que falar. Eu gosto de servir, eu gosto de estar junto, eu gosto de ajudar. Esse é o meu chamado, de estar junto, de sentar junto, às vezes tomar um café sem falar nada, escutar. É isso que eu tenho, e é isso que Deus tem me oferecido. Eu queria, né, o pastor leu aqui, ele falou Salmo 106, eu até anotei aqui, era o que eu queria falar, né, o Salmo 1, do versículo 1 ao 6, que fala, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição, né? Então, hoje nós temos caminhado assim, né? Nós saímos daquele caminho de morte, caminho de tristeza, e hoje nós estamos caminhando no caminho de luz, né? Que é Jesus Cristo. E a nossa história hoje, né, está tomando forma ainda, né? Tem muita coisa para ajustar, tem muita coisa para acertar, mas eu creio que nós estamos no caminho certo. Amém? Estamos juntos. Você pode dar um aplauso para Jesus? Aleluia. Deus é bom, amém, amados? Fala comigo que nada é tão ruim que não possa melhorar. Nada é tão bom que não possa ficar muito melhor.
Amém? Deus é um Deus de mudanças. Nós, 2 Coríntios 5,17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Sabe, queridos, o que eu creio é que Deus tem escrito e está evoluindo uma nova cartilha sobre a minha vida e a sua vida. O que me chama a atenção, o que mexe comigo, é que tudo que tem a ver com esse escrito, com tudo que Deus está reescrevendo na minha história, tem a ver totalmente com a minha pessoa, com a minha escolha, com a minha decisão. E algo que tem uma frase aqui que eu coloquei, se você puder, vamos ler junto essa frase. Seremos, vamos lá, 1, 2, 3. Seremos avaliados não pelo valor da herança que conquistamos para nossos filhos, mas pelo legado que deixamos para eles. Amém, amados? Esse vai ser, eu creio que isso vai fazer parte da minha história, da sua história. O que nós estamos escrevendo, que Deus vai falar sobre o meu respeito. Para encerrar, queria chamar o querido do violão. Isaías capítulo 38, 37, 38, 39. Depois, se você puder ler a história desse rei chamado Ezequias, um grande rei, um homem de um ministério bem sucedido, rei sobre Judá. Judá era uma tribo de Israel. E de repente, Deus levanta o profeta Isaías, chega para ele e fala: olha, tem uma notícia para você, cara. Você está perrengue, você vai morrer. E Deus falou para você botar em ordem a sua casa. Então não sei quem teve um perrengue maior, se foi Isaías ou se foi Jeremias. Isaías para confiar na unção profética de Deus para trazer a sentença, ou o desespero de Jeremias de receber a notícia dessa. Você imagina se alguém chega para você e fala: ó, põe em ordem a sua casa, cara, porque você vai morrer. Eu não sei não sei como é que eu lidaria com isso. E aí Isaías e Ezequias diz que ele vira o rosto para a parede e chora copiosamente, chora muitíssimo. Mas Ezequias não entendeu a misericórdia, a graça que Deus teve sobre ele, de ouvir a oração dele, quando Deus então diz a ele: olha, através do profeta Isaías, Deus ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas, e Deus mandou dizer a você, Ezequias, que você tem mais 15 anos de vida. Fiquei pensando, como é que estava a vida desse cara para ele ter que esperar 15 anos para botar em ordem a casa dele? Como é que estava essa casa? Quem está entendendo? Como é que estava a vida desse homem? Pô, você pega a sua vida, 15 dias, uma semana, 3 semanas, um mês, você reorganiza, não é verdade? Um ano aí, mas 15 anos, como é que estava a vida desse homem? E nessa manhã, na manhã desse sábado tão gostoso, com a presença de Deus, nós estamos aqui na casa de Deus, que é a minha casa, a sua casa. Quero ouvir um amém? Deus está perguntando para mim e para você: como é que está a sua vida? Como está a sua casa? Vai, moça, como está a sua casa? Essa é a casa que Deus quer colocar em ordem. Não se tratava de uma casa física. Podia ser a consequência de consertar, porque quando Deus conserta essa casa, a minha casa física passa também por transformação, por conserto. Quem está entendendo, diga amém. Alô, som. Deus primeiro começa aqui dentro. Tô falando. Uma obra de consertar, de realinhar, reordenar o meu caráter, as minhas prioridades, as minhas falas, as semeaduras que eu faço sobre os meus filhos. Agora eu tenho netos. Meu netinho de 4 anos agora danou a fazer pergunta. Há uns 2 meses atrás eu falei para ele que eu tenho um carro que tem câmera de ré. Eu nunca tive um carro que tinha câmera de ré. Aí ele olhou, eu fui levando ele e falou: vovô, o que é isso aí? É câmera de ré. Toda a vida eu quis saber o que é câmera de ré, vovô. O que é?
Falei, é uma cama que você liga, ó, dá uma olhadinha pra você ver, ó. Aí você não bate, né, atrás, num carro, em algum lugar. E o vovô não tinha câmera de ré em outro carro, e uma vez o vovô bateu num carro. Aí ninguém viu, João, ninguém. Só tava o vovô. Aí o vovô parou o carro, desceu, entrou lá no escritório, bateu lá. Quem que tem um Voyage branco ali? Aí o cara já assustou. Sou eu. Falei, cara, eu bati no teu carro. Oh! Cara, calma. Não vai resolver. Você ficar bravo comigo, bater em mim não vai resolver. Me matar vai ser pior, que aí você não recebe. Mas eu não vi bater no teu carro. Vamos consertar. Falei, poxa, cara, o cara relaxou, depois acabou ficando meu amigo, pedi perdão pra ele. Consertei o carro dele. Falei pro João há 2 meses atrás. Essa semana eu tava levando ele na escola, saindo da garagem, falei, vovô, põe a cama de ré que eu quero ver. Aí botamos tal, estamos indo para a escola, no meio do caminho, ele falou, vovô, você conta aquela história que você bateu no carro? Que você bateu no carro. Tá entendendo? O que ele queria checar? Checar o meu caráter. Se era a mesma história ou se eu tinha um ajustezinho para fazer na história. Espero. Tá vendo como as crianças estão lendo a Bíblia? Tá entendendo, homem de Deus? Tá entendendo, Pai? Das pequenas coisas. Das pequenas coisas. Deus quer ajudar eu e você a ajeitar a nossa casa. 15 anos Ezequias leva para botar a tua casa em ordem, mas ele não entendeu a oportunidade que Deus deu a ele. Queridos, eu e você precisamos entender as oportunidades, entender, valorizar. Nessa manhã Deus está dando uma oportunidade extraordinária, sobrenatural para mim e para você, para que eu comece, que eu continue a tratar melhor a minha esposa, a tratar melhor os meus filhos, meus irmãos, a valorizar mais a casa de Deus. Eu tenho alguns hábitos, constantemente eu pego o pastor Davi, pastor, vem cá. E aí, como é que estão as coisas? Pastor, como é que estão as contas da igreja aí? Como é que estão as nossas finanças, pastor? Ó, Palão, tá beleza, tá tudo certo, tá tudo em ordem. Tá bom, pastor, tô orando, tá bom? Tô orando, sai de mim, tô aí, pastor. Vamos junto. Porque a igreja tem dois tipos de membro. Tem o consumidor e tem o compromissado. Eu quero ser aquele que tem compromisso com a casa de Deus. Não quero ser consumidor. Só consumir e receber aquilo que a igreja tem de bom. Eu quero ser compromissado. Quero ir no banheiro. Semana passada eu estava na igreja. Aí fomos no banheiro, eu vi o irmão puxou 4 metros de papel toalha para limpar a mão. 4 metros de exagero. Fiquei olhando aquele lá. Falei, será que na casa dele ele faz isso? Será que ele faz isso na casa dele? Puxa 4 metros de toalha para poder limpar a mão? Tá entendendo? Ah, pô, mas é coisa boba. Não, não é boba. Não é boba. Isso é atitude. Porque se você tiver com teu filho no banheiro e puxar 4 metros de toalha, teu filho também vai puxar 4 metros. Se você está no trânsito, na rua, xinga o cara, na escola, no vizinho, teu filho de repente vai começar a xingar. Também. Deus está falando com você nessa manhã? Está falando comigo. Está falando muito comigo. Então, Ezequias não entendeu que Deus tinha dado ele a oportunidade de realinhar, de reconsertar a sua vida, reescrever a sua história. Deus cura, passa um tempo, o rei da Babilônia descobre Ezequias, que era um reinado muito rico, muita posse, chama os caras lá, o rei da Babilônia falou, ó, vai, visita Ezequias, vou mandar uma carta, leva uns presentinhos para ele, mas isso é um migué, tá bom? Você entra para entregar os presentes, quando entrar você vê tudo que tem lá dentro, depois eu falo para vocês. Babilônia, figura do mundo. Na minha casa não tem Babilônia. Na minha casa, quem manda no controle da televisão sou eu. Lá não é de qualquer coisa não. Quando está entendendo, diga amém. Nome Babilônia significa grande confusão. Espera aí, entrar confusão na minha casa? No meu casamento? Não, espera aí. Respeitar minha esposa em público, honrar minha esposa na frente dos meus filhos, respeitar. Oh, Jesus. Perdemos o irmão agora no ano passado, ele Bruder.
todo mundo, muita gente conheceu ele. Homem de Deus, homem do tempo da tenda ainda. Acho que se não foi, uma das pessoas mais antigas. Descobriu uma doença e falou, foi para o hospital. Foi para o hospital, ficou lá 15, 20 dias, passou um tempo, acabou sendo recolhido, estava com uns 80 anos mais ou menos. Fizemos o velório dele, enfim, eu tive o privilégio de fazer o velório dele, porque foi uma das pessoas que me levou para Cristo na época, há 30 e poucos anos atrás. A família depois foi para casa, uma semana depois a esposa achou uma caixinha, achou uma caixinha. Ela abriu a caixinha, estava tudo escrito, olha, tudo. Escritura tal, procuração, dinheiro em tal lugar, senha tal, pá. Não teve uma dor. Plano de velório está aqui, fulano de tal, contato, seguro do banco, fulano de tal, WhatsApp do cara, tudo. Sabe por quê? Porque Eli não teve a mesma oportunidade que Ezequias teve, de 15 anos, ele não precisou. Teve entendimento de ir levando a sua vida organizada, para que se de repente acontece uma fatalidade, a esposa não vai sofrer nem os filhos. Você está entendendo? Tremendo o testemunho, tremendo. Deixou tudo escrito, tudo. Vai em tal lugar, fala do fulano de tal. Aí começaram a ir, ele teve aqui sim, um mês atrás. Ele falou que não estava muito bem de saúde e tal. Deixou tudo escrito aqui. Quem é a senhora? Falou, a senhora está autorizada a sacar o dinheiro dele. Que testemunho. Mas pastor, cara, testemunho. E aí? Nós estamos nessa vida até quando? Se nós esperarmos por essa vida, seremos considerados mais miseráveis dos homens. Nós temos um reino eterno, amém, querido? Você que é jovem, adolescente, pré-adolescente, leva a sua vida em ordem, seu coração. Chega em casa, pai, hoje na escola teve um problema lá, eu tive uma pressão. Me lembro dos meus, pai, o moleque passou a mão no meu traseiro na escola hoje. Eu olhei para ele e puxou o canivete. Falei, é? Beleza. Eu tinha 10, 12 anos, no outro dia eu fui na escola, cheguei o moleque e falei, você conhece esse menino aí? Não, eu conheço. Ele é meu filho. O que você fez? Não fiz nada. O que você fez, rapaz? Eu ia, sei lá, mas eu fiz. Meu filho que sabe enxergar, sabe entender que ele tem um pai que cuida dele. Olha aqui, rapaz, se você fizer outra vez, se chegar perto do meu filho aqui na escola, ameaçar ou fazer alguma coisa, eu vou te pegar. Você entendeu? Não entendi. Beleza. Que bom que você entendeu. Puxa, legal. Dá um abraço aqui, pai. Que bom. Teu filho não quer um discurso teológico. Teu filho não quer, às vezes não quer nem um discurso bíblico. Ele quer a tua presença. Nós vamos ser lembrados não por aquilo que nós conquistamos pelos nossos filhos, mas aquilo que nós deixamos de legado. Legado é aquilo que o dinheiro não conta.